Ou bom dia, ou boa noite, sejam todos bem-vindos comigo por mais essa segunda-feira para estudarmos hoje o livro Renovando Atitudes, capítulo 11, Olhando para Trás. E hoje vai ter muita coisa para falar. O que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre viver o ontem ou viver o hoje, vamos falar sobre culpa, responsabilidade, perfeccionismo. Vamos falar sobre expiação, vamos falar sobre Deus punitivo ou Deus de amor. Tem muita coisa para falar. Vamos iniciar? Então, convido a todos, quem quiser em conjunto comigo, fazer a nossa oração de olhos fechados, agradecendo primeiramente a Deus Pai, a Jesus, nosso amigo, nosso mestre e guia, que nos acompanha, nos direciona, a toda a espiritualidade de luz, que nos dá todo o suporte, a sustentação necessária. Pedimos autorização para iniciar mais esse trabalho, agradecidos desde já que estamos por vossa companhia. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, vamos iniciar aqui. A Hamed hoje é daqueles capítulos, como todos, né? Que é tão pequenininho, mas tem tanta coisa para falar. Vamos lá. Então, repetindo, capítulo 11, olhando para trás, Hamed inicia dizendo o seguinte: culpa quer dizer paralisação das nossas oportunidades de crescimento no presente em consequência da nossa fixação doentia em comportamentos do passado. Falar sobre culpa, um pouco de nós, né? Falar sobre culpa é falar sobre um pouco de nós. A culpa, eu falo muito isso, já repeti em outros capítulos, e acho que é muito necessário a gente repetir sempre. Repito primeiro para mim e repito para todos nós. A culpa nada mais é do que um processo de engessamento. Quando a gente sente culpa, pelo que quer que seja nesse passado, tal, porque a gente está falando do capítulo olhando para trás, é aquele momento que a gente paralisa a nossa vida, estagna, a gente se congela, a gente não caminha para frente. Por quê? Porque a gente fica remoendo, revivendo aquela tal questão, ou como Hamed nos diz aqui, a tal fixação doentia, e a gente não evolui, a gente não toma nenhuma atitude, a gente fica preso. É quase que a culpa é um processo que a gente algema aqui a mão e se prende naquele passado e não caminha para frente. Ou melhor, não as mãos, a gente prende as mãos e os pés, principalmente os pés nesse processo de caminhada. Porque aquilo que nós fizemos no passado, essa história de ficar remoendo, se martirizando, se autopunindo, se auto-boicotando, é um processo que não leva a gente ao quê? A absolutamente nada. Porque o que passou, passou. Aquele foi o momento. Naquele instante na nossa vida foi o melhor que nós pudemos dar. E aquilo foi o que a gente pôde dar e pronto. Então não adianta hoje, com uma outra consciência, num outro processo evolutivo que a gente reconhece o erro do passado, ficar se remoendo, porque não vai levar a lugar nenhum. A proposta é nós atirarmos isso como um aprendizado. Para quê? Para não repetir novamente. É colocar em prática esse aprendizado para num futuro, quando de novo fomos quando nos colocarem em tais situações, que a gente possa ter uma atitude, um comportamento diferente do que a gente teve naquele erro que a gente cometeu. Aí você vem e me pergunta assim, Nelson, fala assim para mim, Nelson, então qual é a solução para a culpa? Qual o caminho que eu devo seguir? Há vários caminhos para seguir, primeiro. Agora, um dos caminhos que eu acho mais importante, eu também repito muito isso aqui, é o processo de se aceitar. Se aceite. Aí você vai perguntar, se aceitar, como assim? Aquilo que você fez e se arrependeu foi dando o melhor de você no passado. Mas foi horrível, Nelson, você não tem noção do que eu fiz, o que aconteceu. Eu respondo para você, seja o que for que você tiver feito, não interessa. Entenda que todos nós somos imperfeitos e nesse processo de evolução o erro faz parte. Ele faz parte do crescimento. Há o erro consciente e o erro inconsciente, que eu vou falar um pouco mais disso à frente. A média vem nos falar um pouco mais sobre isso à frente. Mas esse processo de aceitação é nos entendermos que sim, somos imperfeitos, sim, erramos
E sim, aprendemos com o nosso próprio erro para no futuro não errar de novo, ok? A vida a gente comete erro o tempo todo, tá? É assim que a gente aprende. Essa é a dinâmica, o processo é esse, o processo é contínuo. A gente vai caminhando, buscando acertar e a gente erra. E a gente vai voltar para o caminho de novo. E não tem problema, é assim. Não vamos nos martirizar, não vamos buscar a culpa como algum tipo de auxílio, porque eu posso lhe afirmar isso. A culpa não vai te levar a lugar nenhum. O arrependimento de ter feito uma besteira no passado pode existir, mas arrependimento é diferente de culpa, ok? Eu me arrependo, eu cometi uma besteira. O Nelson fez uma besteira no passado. Eu me arrependo. Muitas coisas eu me arrependo, sim, é verdade. Agora, eu ficar me martirizando, me culpando, esse tipo de movimento, esse tipo de sentimento não nos leva a lugar nenhum. Aliás, nos leva sim, nos leva a piorar, nos leva a degradar, nos leva a uma paralisia, nos leva ao tal lodo que eu digo sempre, que a gente entra nesse lodo até a cintura e muitas vezes não consegue se mexer, vivendo nesse nosso universo com um chicote na mão, com essa tal fixação doentia. Como é que ele diz aqui? Desculpa. Como é que ele fala? Fixação doentia, exatamente. Em comportamentos do passado. Então vamos seguir à frente a nossa vida sem culpas. Acho que esse é o desafio. Não é fácil, tá, gente? Eu sei que não é fácil. Às vezes a gente já vem de uma história de muitas culpas do passado, já é meio que num automatismo, mas o desafio é esse para a gente continuar caminhando. Vamos lá? Vamos seguindo. Esse aqui é bom. Certas religiões utilizam-se frequentemente da culpa como meio de explorar a submissão de seus fiéis. Usam o nome de Deus e suas leis como provedores do mecanismo de punição e repressão, afirmando que garantem a salvação para todos aqueles que forem, abre aspas, tementes a Deus. Fecha aspas. Ele continua. Esquecem-se, no entanto, de que o Criador da vida é infinita bondade e compreensão, e que sempre vê com os olhos do amor, nunca punindo as criaturas. Na realidade, são elas mesmas que se autopenalizam por não se renovarem nas oportunidades do livre-arbítrio e por ficarem no presente agarradas aos erros do passado. E aí ele coloca uma coisa aqui que isso faz parte da nossa realidade, é a questão do Deus punitivo. Quem é esse Deus punitivo? Deus punitivo é aquele que parece que fica com um caderninho na mão, assim, ó, a gente nasceu, né, a encarnação, ele vai ficar aqui um caderninho na mão, assim, ó, só anotando as nossas faltas e o nosso erro para nos cobrar depois, para nos punir depois. A palavra que ele usa aqui, tementes a Deus. Tementes quer dizer ter medo. Se formos tementes a Deus como filhos bem comportados, né, nós não seremos punidos. Desde criancinha, muitas das vezes, a gente escuta aquela história de que Deus castiga. Sabe esse Deus que eu estou falando? É um Deus vingativo, um Deus que está ali só apontando para depois cobrar a gente. Aí eu vou dizer para você, Deus não castiga, e vou repetir, Deus não castiga, Deus é amor. Deus é amor. Deus não nos pune de nada. Se você tem essa compreensão de Deus, eu vou respeitar ela, não vou dizer para você que você tem que pensar diferente, ok? Eu só estou apresentando aqui a minha crença dentro de uma leitura mais ampla, num entendimento um pouco mais aprofundado, eu vou colocar assim, o diferenciado do que é Deus. Okay? De como é essa relação com Deus, que é algo tão subjetivo, está lá, Livro dos Espíritos, pergunta número 1, o que é Deus? Né? Não é quem é Deus, é o que é Deus. É motivo de tanta discussão, não vai ser aqui num breve comentário que a gente vai explorar esse assunto, mas como é que a gente se relaciona com esse Deus? Será que a gente ainda vê um pouco da história do Deus punitivo? Que basicamente, na compreensão de Deus, no cristianismo de uma maneira geral, existe aquele Deus que é o Deus céu e inferno, né? Ou purgatório também,
que está muito vinculado ao bem e ao mal, aquelas faltas que a gente cometeu ou não. Então, se nós cumprirmos os tais mandamentos, ok, se a gente não cumpriu, que é muito difícil a gente cumprir, até porque a gente é imperfeito, aí deu ruim, né? Vai dar problema, né? Essa é a compreensão de uma maneira geral do cristianismo. Agora, há uma outra leitura, que é essa que eu me identifico mais, que eu acho que se aprofunda um pouco mais, a leitura de Deus, o que a doutrina espírita nos apresenta, né? Que é a tal questão número 1, como eu disse, o que é Deus, e aí fica o convite para ler a primeira pergunta e tentar desmembrar por aí, que é tão difícil da gente compreender. Mas esse Deus que eu entendo e que eu quero compartilhar com vocês é o Deus de amor, o Deus que não nos pune, o tempo inteiro ele nos ama, e como um pai que nos ama, ele nos dá oportunidades de crescimento, ele nos dá amor. E essa história de não compreender, me veio à cabeça agora, eu gosto muito dessa história, eu já escutei, eu não lembro quem foi o palestrante, que exemplifica bem esse Deus, é assim. Quem tem criança sabe, quando nós, pais, temos que levar a nossa criança para tomar uma vacina, e ela vai tomar a vacina, e ela não entende nada, né? E ela chega lá, na vacina tem uma fila. E a vida normal, tá tudo muito bem, tem um monte de criança na fila também, como ela tá até ali brincando com uma criança ou outra. E conforme a fila vai andando, faltando uma ou duas pessoas para você entrar, a criança entrar com o pai, ela começa a escutar um barulho estranho, uma criança chorando, aí ela já vê uma outra criança saindo com uma cara chorando no colo do pai, e ela fica já meio apreensiva, meio com medo. E o que ela faz? Ela olha para o pai, que é o modelo de segurança dela, né? É o pai que ama. E o que o pai faz? O pai está muito tranquilo e dá um sorriso para a criança e passa a mão na cabeça dela e diz: não, pode ficar tranquilo, filho, está tudo bem. E avança mais um pouco. Duas pessoas, ela entra na salinha. E na salinha, quem é que está lá? Aquela enfermeira ou aquele enfermeiro com uma agulha desse tamanho, né, para criança. Quando nós somos crianças, tudo parece maior, né? Então, uma agulha enorme. E a criança começa a ficar meio aterrorizada. O seu próprio pai que te ama, a criança... Vamos tentar entender essa leitura da criança. O próprio pai que ama ela, que ela confia, que ela se entrega literalmente, que ali é aquele pai protetor, esse pai, ela percebe que o pai segura ela com força para vir essa tal malvada, olha, malvada entre aspas, quem estiver me escutando, ok? Estou fazendo aqui o sinal do aspas. A malvada da enfermeira com uma agulha enorme para machucar, para trazer a dor para aquela criança. Mas, na verdade, nós, enquanto pais, temos uma compreensão mais alargada do que está acontecendo. Então, a gente sabe que aquilo que a gente está fazendo para essa criança é o melhor, porque ela tem que tomar as vacinas para o bem da saúde, para o bem do desenvolvimento dessa criança enquanto ser indivíduo no processo de crescimento dela. Mas a criança que não entende o que ela vê um pai que está fazendo mal para ela, é uma confusão mental naquele instante. Essa brincadeira, essa analogia aqui, essa reflexão é muito do que nós somos muitas vezes. Muitas vezes nós somos a tal criança que não entendemos o porquê o nosso pai está fazendo isso para nós. Por quê? Por que Deus? Por que essa injustiça de me segurar, de querer o meu mal? Ou será que nós... Aí vem a proposta. Será que nós temos que confiar um pouco mais e ter a certeza que aquele Deus que nos segura no momento de dor é para o nosso melhor? É tal da história da fé que eu falo sempre, não é só acreditar, é confiar, é ter a confiança, ter a certeza, não tem dúvida alguma que se Deus preparou aquilo para nós, se aquilo está acontecendo na nossa vida, naquele instante, por maior sofrimento que nós estejamos passando, por maior dor que nós estejamos naquele instante, aquilo é para o nosso melhor, porque Deus, a espiritualidade, está sempre nos amparando o tempo inteiro. O que acontece é que muitas vezes a gente não consegue perceber, a gente tem dificuldade de enxergar e principalmente compreender aquilo que faz parte da nossa necessidade de crescimento enquanto seres, enquanto indivíduos. Vamos continuando?
só continuando agora aqui, eu estava falando sobre, já me perdi, vou dar o exemplo e me perdi. Quando eu estava falando sobre o cristianismo, então tem aquela história do céu e inferno, purgatório, eu estou tentando dar uma pincelada aqui em algo muito mais complexo que isso, ok? E tem uma outra visão dentro do cristianismo, que é a visão que a doutrina espírita nos traz, que vem com o processo de reencarnação. Então, através da reencarnação, a gente vai aprendendo em sucessivas vidas. Assim, a gente continua caminhando, não só nessa vida. Então, não acabou nessa. A gente encarna de novo para continuar o processo de aprendizagem, o processo de evolução, de crescimento. Muito bem. E aí, tem a tal da história da expiação, que há muita confusão ainda, tá? Há muita confusão. Aquela história de expiação, karma, muitas pessoas ainda interpretam de que maneira? Mais ou menos assim, bateu, então vai levar. Fez errado, vai ter que pagar a fatura, você vai ver, não vai ser nessa, vai ser na próxima. É a história do Deus punitivo sendo transformado no processo da próxima encarnação. Então a gente não só coloca como céu e inferno, mas a gente adequa a ele para que Deus está lá olhando, Deus está vendo, Deus está vendo. Se você fez errado agora, você vai pagar lá na frente. A gente tem essa visão ainda muito da punição, quase que de uma cadeia, de que vai ser difícil, ele vai sofrer porque ele fez os outros sofrerem. Uma visão muito negativa, é isso que eu quero dizer. É uma visão muito negativa. Mas, vamos lá. Mas o processo, na realidade, é um processo educativo, de aprendizado, e não de acerto de contas ou a tal vingança de Deus. O processo de expiação é mais ou menos assim. Há um erro consciente. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo que eu me coloco sempre nessa expiação, ok? E não aprendo ainda. Mas é bem para retratar, tá? É algo mais profundo, mas eu vou fazer um exemplozinho aqui singelo. O seguinte. Feijoada à noite, antes de dormir. Você sabe, eu sei, que a noite vai ser uma noite muito longa, de muita expiação. Que eu não vou conseguir dormir, vou passar mal, vou ter que tomar um remédio de digestão, vou levantar várias vezes, ou se eu conseguir dormir, vou ter um sono perturbado, vou acordar no dia seguinte mal, com a noite mal dormida, vou voltar arrependido, né, daquilo que eu fiz, mas às vezes ainda faço de novo, né, porque é tão bom, né, a feijoada, ainda cai naquela tentação. O processo de expiação é nada mais, nada menos do que uma consequência natural das nossas escolhas. Então eu já tenho consciência que comer feijoada à noite não é muito legal. Eu vou ali 10h30, 11 horas, vou comer um pratão de feijoada, aquela feijoada completa, com carnes e tudo. Vai dar ruim, não vai? Eu tenho certeza. Então essa dor que eu vou enfrentar nada mais é do que essa feijoada na barriga, que foi opção minha. Eu já sabia, mas mesmo assim eu quis ir lá. Então não é Deus que está me punindo de uma noite de sofrimento porque eu comi feijoada. Deus não tem nada a ver nesse processo, nessa história, é uma consequência natural de uma escolha que eu fiz. Eu que fui lá e botei no prato ou fui no restaurante e comi a tal feijoada. Nessa história de erro consciente, são as escolhas que têm uma consequência. Todo momento nós tomamos escolhas na nossa vida, o tempo inteiro. Então, que escolhas são essas? A partir dessas escolhas, a gente vai ver o reflexo da consequência que a gente vai estar colhendo, a história do plantio e da colheita. O erro inconsciente, a gente está falando de erro consciente, ok? O erro inconsciente nos leva ao quê? Nos leva ao aprendizado, porque errar todo mundo erra, ok? Na caminhada, errar todo mundo erra. Agora, então vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, um bom exemplo sobre a feijoada aqui, só me alongando na história da feijoada. Imagina que vem um turista para o Brasil e ele chega, aquela história, vai para a praia, vai para o Nordeste ou vai para o Sudeste, normalmente, vai para a praia, fica o dia inteiro na praia, aí ele toma caipirinha, ele come camarão, ele come farofa, é queijo coalho, ele está experimentando tudo, ele não sabe de nada, aquilo para ele é tudo novo, aquele sol, ele já está vermelho que nem um camarão, aí ele continua, aí levam ele para comer já são 8 e pouca, 9 da noite, levam ele para comer uma feijoada,
para ele experimentar. Aí ele vai lá e come a feijoada. Ele passa mal à noite. Ele não sabe. Ninguém avisou a ele. Se ele não colocou lá um Google ou teve um amigo que falou para ele que aquilo ia fazer mal, que ia ser pesado, ele misturou um monte de coisa, ele não está acostumado a comer aquilo, ele passou o dia inteiro no sol e chegou à noite e ainda foi comer uma feijoada. Então ele cometeu sim um erro, mas foi um erro inconsciente. Então o que esse erro vai levar? Vai levar ao aprendizado. Que aprendizado? A próxima vez, no dia seguinte, ou quando ele voltar ao Brasil, o que ele vai fazer? Opa, essa história de feijoada aí não foi legal. Então não vou seguir esse caminho. Porque se eu fizer de novo, eu não quero passar uma noite tão mal quanto eu passei. Isso que é mais ou menos a história da expiação, do erro consciente e do erro inconsciente. Okay? Porque nessa história de errar e de acertar, a vida vai nos dando as tais provas, que todos nós temos condições de suportar. Todas as provas. A gente comete erro, sim. Mas a gente tem condição já de passar por elas. A gente já tem, teoricamente, todo o aprendizado para poder suportar aquilo que está sendo colocado ao nosso redor, na dinâmica, o que está sendo apresentado na nossa vida. Desculpa, não é teórica não. Eu falei teoricamente não. A gente já tem a condição, estou afirmando, a gente já tem condição de passar pelas tais provas, a gente tem condição de suportar aquilo que foi nos colocado. Ponto. Mas, às vezes, nós erramos. Ok, não tem problema. Errou? Legal. Te prepara que a vida vai te enviar de novo a mesma lição, mais cedo ou mais tarde, para a gente aprender. Para a gente aprender a tal lição. Ela não vai te oferecer a lição. Ela vai te apresentar o estímulo, eu confundi na palavra, vai te apresentar o estímulo, mais cedo ou mais tarde, muitas das vezes num processo diferente, alguns anos depois, num outro contexto, numa outra realidade, mas o fundo da aprendizagem vai ser exatamente o mesmo para nós aprendermos a tal lição que nós precisamos aprender. E ela vai se repetir. Então não adianta fugir dela, querer botar debaixo do tapete, deixa para a próxima encarnação. Pode até deixar para a próxima encarnação, mas ela vai voltar. Se é nesse momento ou no momento futuro, isso tudo vai voltar porque é necessário ocorrer o aprendizado. E o aprendizado só acontece vivenciando, passando as tais provas. Essa tal prova que nós já temos sim, eu estou afirmando, não estou dizendo que talvez. Nós temos sim a condição estabelecida, a estrutura suficiente para suportar a tais provas. Por isso que é o importante da gente focar em nós. É a história da foca na foca, ok? Te prepara para essa prova que não passamos e vamos ter a oportunidade de repetir ela de novo. Essa prova vai voltar, então foca em você, se estrutura, se prepara. Se deu errado no passado, tire isso como lição para no futuro a gente se desempenhar melhor, porque essa prova vai voltar e que a gente possa, nesse momento, estar mais bem preparado para enfrentar essa tal provação. A gente não aprende com erro, tá? A gente aprende corrigindo o erro. Se a gente identificou, ok, identificamos, então vai lá e faz de novo sem errar. É mais ou menos por aí. Tem uma frase que o Einstein, eu não lembro exatamente da frase, tá? Mas que o Einstein tem uma frase muito boa que diz mais ou menos assim, que maluco é aquele que faz sempre tudo igual e espera que o resultado seja diferente. Eu já escutei uma frase de um palestrante falando. Eu vou repetir. Vamos lá. Maluco é aquele que faz sempre tudo igual, igualzinho, da mesma maneira e espera um resultado diferente. E por mais óbvio que isso pareça, essa frase do Einstein, é muito atual, né? Porque não é mais ou menos isso do que a gente faz na nossa vida ainda? A gente estabelece o nosso comportamento da mesma maneira, mas a gente quer um resultado diferente. Então, se a gente quer um resultado diferente, vamos mudar o nosso comportamento, a nossa conduta, o modo que a gente está lidando. Ok? Vamos lá, então. Vamos continuando.
O mais importante, só quero repetir isso porque eu acabei devagando aqui. Vou repetir só isso. Expiação é um processo educativo, não é um processo de punição. Deus não nos pune, ok? Deus é amor. Se você entende um Deus punitivo, eu te convido a entender, a buscar compreender o Deus de amor que eu entendo, que eu vejo e que me ampara e que me dá o suporte e o sustento para eu passar a minha vida e que todos nós temos, ok? A espiritualidade de luz ao nosso lado, o tempo inteiro nos amparando, olhando por nós, ok? Vamos lá, vamos seguindo, senão já vou engatar em outra. Vamos lá, próximo. Hamed nos diz: culpar não é um método educativo, nem tampouco gerador de crescimento, mas um meio de induzir as pessoas a não se responsabilizar por seus atos e atitudes. Em muitas oportunidades, encontramos indivíduos que teimam em culpar os outros, acreditando ser muito cômodo representar o papel de injustiçados e perseguidos. Colocam seus erros sobre os ombros das pessoas, da sociedade, da religião, dos obsessores, do mundo, enfim. É aquela velha história de culpar os outros e não assumir a responsabilidade. A gente falou isso em outro capítulo, há pouco tempo atrás, um dos capítulos aí, 2 ou 3 capítulos atrás, que de quem é a culpa, quem é o culpado. É mais fácil, né? É mais cômodo nós assumirmos o papel de vítima. E o que isso nos leva? A nada. É como aquela criança injustiçada que fica no cantinho do quarto chorando e sofrendo porque nós somos um pobre coitado. E às vezes a gente espera a intervenção divina, a espiritualidade vir nos resgatar. Mas ela está lá sempre de braços abertos nos aguardando. O nosso movimento que é necessário, o nosso movimento de levantar e aceitar esse tal abraço. Me veio outra história à cabeça aqui agora, essa eu sei de quem é, que eu escutei. Eu acho que não é dele não, mas eu vi ele contando numa palestra do Haroldo Dutra. Se quiser, procura essa história. É a história do cachorro na bomba de gasolina, no posto de gasolina, quem está no Brasil. É o seguinte, como é que é essa história? O camarada está dirigindo na estrada, já há muitas horas, e aí ele para numa bomba de gasolina, num posto de gasolina. E nessa ele para tomar aquele café, né, esticar as canelas um pouco, descansar, que ele está já há muitas horas dirigindo. E ele para ali e vai na loja comprar um café, tomar uma água, alguma coisa. E logo quando ele sai do carro, ele vê um cachorro chorando muito, uivando muito, com muita dor, muito sofrimento. E rapidamente, naquela coisa, ele sai, fica lá uns 5, 10, 15 minutos, bebendo uma água, um café. Quando ele está voltando para o carro, ele ainda vê o cachorro ali, ele olha para o relógio, já passaram quase 20 minutos, ele está vendo aquele cachorro em sofrimento. Ele reparou que tinha um homem que estava sentado ali próximo, e ele pergunta, falou, olha, diz uma coisa, o que está acontecendo com esse cachorro? Por que ele está chorando tanto assim? Por que ele está assim? Por que ele está passando tão mal? E aí o homem fala para ele está deitado num prego. Aí ele fala assim, deitado num prego? Você está de brincadeira? Não é possível. Como assim está deitado no prego? Ele está preso? Não. Ele deitou no prego. E por que ele não levanta? O homem pergunta, por que ele não levanta? E o homem que está lá no posto, na bomba de gasolina, fala para ele assim, ele tem força o suficiente para chorar, mas ele ainda não tem força o suficiente para se levantar. Vou repetir. Ele tem força o suficiente para chorar, mas não tem força o suficiente para levantar. E aí vem a pergunta, quantas vezes nós, na vida, somos esse cachorro? Estamos ali chorando durante 30 minutos, 30 dias, 30 meses, não interessa, sofrendo uma dor enorme, e às vezes a gente está deitado num prego e a gente tem essa força para chorar, mas não tem a força para levantar ainda.
E essa força para levantar, será que não é necessário um pouco mais de dor para levantar? E aí vem toda uma discussão nesse relacionamento de aprendizado e dor. Como é que a gente se movimenta? O que é necessário para o nosso movimento? Não tem como não dar um exemplo, me vem à cabeça, de Jesus, naquele momento, das curas dele, várias curas, mais ou menos 30 curas, mas em diversos dos seus momentos de cura, ele sempre perguntava: o que você quer que eu faça? Ou ele perguntava assim: o que você... por exemplo, chegava lá o que está na cadeira de rodas, né? Ou o leproso, vamos pegar o cadeira de rodas. Antes dele falar, levanta e anda, porque ele não é lá pegar a pessoa e colocá-la de pé, ok? Ele estimulava o esforço para levantar e andar, mas antes disso ele perguntava: o que você quer que eu faça? Fica a reflexão. É bom a gente pensar o que a gente quer da vida, porque depende de nós o movimento. A espiritualidade de luz, o tempo inteiro está ao nosso redor, de braços abertos, esperando que a gente receba esse abraço, que a gente vá em direção, que a gente caminhe. Depende de nós. Depender de nós é sair desse papel de vítima, sair desse papel de culpa, de vitimização, que é mais cômodo ser, é mais fácil, é mais agradável se fazer de vítima de tudo que acontece. Mas dói. E a pergunta é: o quanto necessário vai ser essa dor até o momento que a gente possa levantar e dar o passo à frente? O auxílio está ao nosso lado, mas nós temos que nos movimentar. O convite, para fechar, é a gente deixar o papel de vítima e assumir a tal responsabilidade, assumir o tal controle da nossa vida. Ok? Vamos lá? Vamos seguindo. Hoje está sério, né? Hoje está sério. Eu gosto sempre de deixar um pouco mais engraçado, mas às vezes há temas que buscam uma reflexão mais densa. Vamos lá. Hamed nos diz: dar importância às culpas é focalizar fatos passados com certa regularidade, sempre nos fazendo lembrar de alguma coisa que sentimos ou deixamos de sentir, falamos ou deixamos de falar, permitimos ou deixamos de permitir, desperdiçando momentos valiosos do agora, quando poderíamos operar as verdadeiras bases para o nosso desenvolvimento, intelecto, moral. Se apegar às coisas do passado, a gente se apega às coisas do passado, né? A gente se apega não só às coisas ruins, a gente falou muito sobre coisas ruins, sobre esse processo de culpa, mas a gente se apega às coisas do passado, às coisas boas também. Com o passar dos anos, as pessoas começam num processo natural de saudosismo. E aí começam aquelas frases clássicas que com certeza você já ouviu alguém dizendo, se não é você que fala, que é assim: porque no meu tempo, porque lá na minha época, lembrando lá da juventude, né, daquele momento mais iluminado, naquele momento tão feliz que você tinha, que você vivenciava, porque naquela época era diferente. E aí eu posso dizer para você o seguinte... Desculpa, eu fui dizer, até me engasguei. Posso dizer para você o seguinte: a sua época, o seu tempo foi aquele sim, mas o seu tempo é agora também. Ele é agora também. Se você está vivo hoje, é porque você tem que desempenhar alguma coisa, porque você tem que viver hoje. Aquele momento foi feliz, você tem boas lembranças, você tinha mais vitalidade, você tinha mais energia, você tinha mais disposição, você acreditava que tinha mais tempo para concluir os seus projetos. Tudo isso é verdade, mas também há outra verdade. A verdade é que se você está vivo agora, é porque há alguma coisa a experienciar, há alguma coisa a experimentar. O seu tempo não é só no passado.
Sabe aquela história que muita gente fala assim, eu acho que Deus esqueceu de mim aqui, que eu já devia ter morrido. Quem está com a idade avançada, às vezes a gente escuta isso. Eu já escutei as pessoas falarem isso. Porque já não tem mais nada que eu fazer aqui. Por que eu estou aqui ainda? Estou perdendo meu tempo, estou dando trabalho para os outros. E eu digo para você, Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de ninguém. Eu estou falando tudo isso e não tem problema nenhum em relembrar o passado. Esse movimento saudosista, não tem problema nenhum. O problema começa quando nós vivemos o hoje focalizando o ontem. Quando o nosso dia a dia hoje é reviver as tais lembranças do passado, a gente deixa de viver hoje focalizado no ontem. E o foco é o hoje. O foco é agora. Tem outra história que eu gosto muito, que exemplifica bem. Essa história é bem conhecida, mas acho que vem bem a calhar aqui nesse contexto. É a história de dirigir o carro, manejar o carro, o veículo. Existe o para-brisas enorme à nossa frente. Aí no meio tem ali o retrovisor do meio, ok? E tem um retrovisor na esquerda e um retrovisor na direita. 2 retrovisores pequenos na ponta, um no meio pequenininho, e o para-brisa enorme à nossa frente. Então o nosso foco, a nossa atenção, enquanto estamos dirigindo, é o quê? É de enxergarmos o agora, esse momento, e enxergarmos a frente. E claro que o retrovisor é bom para quê? Para a gente ter uma noção do que está se passando. Se é um carro na direita, na esquerda, o que a gente passou. Agora, quem vive a vida dirigindo o carro olhando para o retrovisor, será que está andando para frente? Será que a proposta é essa? A proposta é exatamente a gente olhar para frente, a gente caminhar para frente. O que passou, passou. Foi importante? Foi. Foi muito significativo, Nelson. Foi muito bom o meu passado, que bom. Ou então, não, Nelson, foi muito ruim o meu passado. Ok, foi muito ruim o seu passado. Mas tudo isso vai servir só como referência. Referência para quê? Para a gente continuar caminhando, que a gente não erre mais, ou que a gente vivencie o que tem para vivenciar. Que possamos, enfim, viver o tempo de hoje, não viver o tempo do passado. Vamos lá? Vamos continuando. Hamed nos diz. Espera aí, calma aí. Deixa eu me ajeitar aqui. Pronto. Hamed nos diz. A culpa se estrutura... Fala muito sobre culpa, né? Vamos lá. A culpa se estrutura nos alicerces do perfeccionismo. Alimentamos a ideia de que não seremos suficientemente bons se não fizermos tudo com perfeição. Esquecemos-nos, porém, de que todo o nosso comportamento é decorrente de nossa idade evolutiva e de que somos tão bons quanto nos permite nosso grau de evolução. A todo momento fazemos o melhor que podemos fazer, por estarmos agindo e reagindo de acordo com o nosso senso de realidade. Então vamos lá, o que ele fala aqui, logo do início? A culpa se estrutura nos alicerces do perfeccionismo. Então a gente vai falar sobre culpa e perfeccionismo. Perfeccionismo. Sabe quem é perfeito aqui? Se você não sabe, eu vou te falar. Jesus. Um único Espírito perfeito que encarnou aqui na Terra. E todos nós, mais cedo ou mais tarde, chegaremos à perfeição, ao estágio, ao patamar onde Jesus se encontra. Mas eu também posso lhe afirmar uma coisa, não vai ser dessa. Não vai ser nessa encarnação que a gente vai sair para o nível de Jesus. Por mais perfeccionistas que nós tentemos ser, querendo acertar o tempo inteiro, infelizmente, é uma notícia. Você não sabe, eu estou lhe dizendo agora. Infelizmente, não vai ser dessa. Ok? O que Hamed nos diz é o seguinte, que apesar de darmos o nosso melhor, o nosso comportamento de hoje vem de acordo com a nossa evolução. E se vem de acordo com a nossa evolução e como nós ainda estamos evoluindo e não somos perfeitos, cometemos erros. Ou seja, cuidado com querer ser perfeito e não desencadear isso um processo de culpa. É claro que a gente, eu acho, é o que eu acredito, tá?
nesse processo de busca de referência, e tem a referência aqui que é Jesus, ok? A referência máxima, a moral do Cristo que ele veio nos ensinar, está lá a referência, ok? Agora, o que eu quero ser hoje, a minha busca, não é ser Jesus amanhã. Eu sei que eu vou chegar lá, mas é uma caminhada muito longa. E como é que eu dou os passos, Nelson? Como é que eu vou dar essa caminhada? É hoje eu tentar ser melhor do que ontem. Às vezes eu não vou conseguir. Às vezes eu vou empancar. Vou demorar um pouquinho. Mas reconhece em você o que amanhã você pode ser melhor. Você já sabe. Você já sabe. Você sabe qual é o caminho. Pega o exemplo do Cristo. Mas não tente ser o Cristo. Vai pouco a pouco, paulatinamente, passo a passo, devagarinho. Vamos olhar para as nossas imperfeições nesse momento. Vamos ser um pouco menos perfeccionistas. Vamos olhar para o micro e não para o macro. Não adianta eu colocar aqui, vou pegar aqui 2 exemplos. Gandhi e Chico Xavier. Não adianta eu querer ser Gandhi, Chico Xavier e botar uma foto aqui do lado e querer ser igual a eles, porque eu sei, eu, Nelson, tá? Eu sei que eu não tenho capacidade ainda, atenção, ainda, de chegar a esse nível, nesse estágio. Eu tenho que caminhar um bocado ainda. Mas eu admiro eles, eu tiro eles como referência, como exemplos, muitos mais próximos até do que Jesus, que estiveram encarnados aqui há pouco tempo, quanto mais Chico Xavier, que viveu muito mais nesse contexto do Brasil, que a gente se identifica muito mais. A grande maioria daqui são brasileiros e portugueses também, que estão vendo esse vídeo, né? Tá? Que a gente está falando a língua portuguesa. Então é até mais fácil a gente ver, né, a vida. Recentemente, né, ele viveu aqui conosco, etc. E tal, o próprio Gandhi, numa outra estrutura, no Oriente, mas pronto, tem ali uma referência também. No Oriente não, desculpa, na Índia. Índia é Oriente? Boa pergunta de geografia. Não, não é. Vamos lá. Eu acho que não, agora já não sei, me perdi. Então, o que vale disso tudo? Só para voltar aqui à história do Chico Xavier. Vale o esforço para eu identificar, digo por mim, posso identificar o que eu posso ser melhor amanhã e fazer esse esforço para continuar essa evolução, essa caminhada. Entender a nós próprios, se enxergar nesse processo evolutivo e se questionar como eu sou, como eu estou, como eu posso melhorar. Continuando essa caminhada evolutiva, buscando sempre ser melhor hoje do que ontem, mas sem estas manias de perfeccionismo que muitas vezes, o que esse perfeccionismo acaba gerando? Acaba gerando uma expectativa conosco muito alta, ok? E o que vai acontecer muito provavelmente mais cedo ou mais tarde? Essa chance enorme, enorme de ter um tombo. Porque é quando a gente se percebe que somos imperfeitos. Então quando a gente exige demais, eu acho que é por aí que Hamed está querendo estabelecer esse trecho, tá? Quando a gente estabelece esse perfeccionismo demasiado, essa exigência enorme de querer ser Jesus, querer ser Gandhi, querer ser Chico Xavier, ou querer ser aquele que você acredita que é um modelo para você, e você ainda não tem condição, e o gap, a distância está tão grande, tão grande, tão grande, que isso acaba gerando uma decepção, uma frustração, uma dificuldade em se aceitar, e aí vai levar o quê? Num automartírio. Aí você vai pegar o chicote de novo e vai começar a se cobrar mais ainda, se autopunir, se autoboicotar. É mais ou menos por aí. Vamos lá? Vamos continuando. Eu falei que hoje dá para falar bastante, já tem bastante tempo. Vamos lá. Hamed nos diz, para fechar agora, tá? Não guardemos culpa. Optemos pelo melhor, modificando nossa conduta. Reconheçamos o erro e não olhemos para trás, e sim para frente, dando continuidade à nossa tarefa na Terra. E aí, só para fechar de falar de culpa, porque eu não falei isso, é importante falar, que é muito importante, tá? Eu vou compartilhar com vocês, há muitos anos atrás, um processo que acontecia comigo e eu aprendi a lição. Eu vou compartilhar com vocês a lição, que é o seguinte. No processo de culpa, tudo isso que eu falei é verdade, mas há uma outra verdade também para a gente adicionar. A culpa, preste atenção no que eu vou falar, a culpa é porta aberta para um processo obsessivo. Vou repetir.
culpa é porta aberta, um processo de obsessão, um processo obsessivo. É quase que a gente fazer assim, ó, vai preparar uma mesa bonita, fazer um belo almoço e dizer, vem, seja bem-vindo. Porque a gente abre brechas, a partir do momento que a gente reconhece alguma coisa do passado, se arrepende, que é natural, e a gente começa a culpar, o que começa a acontecer? Você é o péssimo, você fez tudo errado, você é muito mal, se puna, você não merece. E a partir daí se desencadeia um processo obsessivo. Não é todas as vezes que acontece assim, mas é uma porta escancarada que a gente faz, ok? Que a gente abre inconscientemente. Então, tenhamos cuidado com a culpa, porque é sim, eu estou afirmando, é sim uma porta escancarada para um processo obsessivo, ok? Você pode se arrepender, mas também pode se aceitar e dizer, desculpa, eu errei, eu aprendi a lição. E na próxima vez eu vou tentar não errar de novo e ser melhor. Mas esquece o chicote. E aí você vai pensar assim, pronto, já falei o que eu quis dizer. E aí provavelmente você vai vir para mim e vai falar assim, mas Nelson, olha, eu vou te falar uma coisa, você não faz ideia, você vai começar a falar e eu vou dizer para você, independente do que você falar, larga o chicote, esquece isso. Para o bem ou para o mal, não interessa mais, é passado, foi o seu melhor. Entenda que esse processo evolutivo, como o Hamed falou, nós estamos em diferentes processos evolutivos. Tomara que hoje nós estejamos bem melhor que naquele passado que a gente cometeu aquele erro. Tá? Mas o importante é a gente focar no hoje. Já deu, acabou. Foca no hoje, planeja o amanhã, vivendo hoje, claro. Nem muito para frente e muito menos para o ontem. O importante é agora. Esse minuto que você está aqui me assistindo, você poderia estar fazendo 1 milhão de coisas, mas de alguma forma você está buscando ser melhor, porque esse é o conteúdo que a gente está discutindo aqui. Essa ideia do livro é nós trabalharmos o autoconhecimento e renovarmos as nossas atitudes, renovarmos o nosso comportamento. Para quê? Para sermos mais felizes. É dessa maneira. O convite é substituir a culpa por uma mudança de conduta. Então, ao invés de perder tempo remoendo o passado, invista em você, em uma nova postura, em uma nova conduta de vida. Deixa o passado para o passado, tá bom? Hoje eu falei demais, eu avisei. Muito bem, é isso. Quero só para fechar, já acabou, vou só fazer um comentário agora. Estou muito feliz com as mensagens que eu venho recebendo, e principalmente de Facebook, mais de Facebook até do que Instagram e do que YouTube. Tenho aí esses canais que eu estou postando os vídeos. Fico muito feliz com a troca, com as perguntas, com os depoimentos, com as vivências das pessoas. Que bom que esse livro não está só ajudando a mim, mas pode ajudar também a vocês. Fico muito feliz de compartilhar esse conhecimento com vocês, esses comentários também que eu faço, enfim. São todos bem-vindos, podem perguntar, podem falar. Já me perguntaram se eu faço live. Ainda não, eu estou pensando nisso. Vamos ver o futuro, vamos continuar nesse planejamento. Toda segunda-feira tem vídeo novo. E é isso, gente. Vamos lá. Quem quiser comigo fazer uma oração para o encerramento, eu quero agradecer a Deus primeiramente, a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo acima de tudo, que nos ampara, a espiritualidade de luz, que nos dá todo o suporte. Obrigado a Hamed também por mais esse ensinamento, por mais esse capítulo, que a gente possa colocar na prática com muita dificuldade, mas sabendo que é possível, todos esses ensinamentos, vivenciando o nosso dia a dia, buscando ser cada vez melhores. Muito obrigado, graças a Deus, que assim seja. Obrigado a todos, até segunda que vem. Tchau, tchau.